Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje nós vamos trazer à tona novamente o que deu no lance dos Vale Alimentação. E aí? Vigorou, não vigorou? As mudanças estavam marcadas para valer dia 10 agora, já passou o 10 de fevereiro, só que teve alguns impasses para as grandes empresas, esse monopólio de empresas, colocaram tudo na justiça para não deixar valer o decreto, né, do governo, que finalmente esse governo dessa quadrilha, que é o PT, fizeram algo que preste na história, que era acabar com esse monopólio de taxas de vale alimentação. Quando os caras fazem algo de bom, as empresas entram na justiça para derrubar o decreto e continuar a exploração dos comerciantes, cobrando taxas abusivas, fecharam ali o quadradinho deles colocando o teto da taxa, pagando quando quer, 30 a 60 dias. Cara, e aí elas entram na justiça com uma liminar e agora saiu algumas notícias e vamos ver como ficou esse cenário. Então esse vídeo aqui vai ser para atualizar, então eu trouxe uma notícia do G1 para nós assistir essa notícia aqui e ver como é que vai ficar. E aí, vai valer? Não vai valer? Entendeu? Vai valer a decisão dos juízes? Vai valer o decreto do governo? O que será feito? Quando que essa diferença... São duas grandes diferenças. Primeiro, é o teto máximo de 3,6% de taxa. E segundo, é o repasse em 15 dias, que esse é o ouro desse decreto. Então, vamos ver que pé que está. Então, esse vídeo eu vou te atualizar sobre isso, que é muito importante. Certo? Antes de eu continuar, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nós temos o grande evento presencial, o melhor evento presencial para donos de supermercados do Brasil, com toda humildade eu falo isso, porque nós sabemos da entrega que é extraordinária. É um evento completo, com ótimos palestrantes, visita técnicas em lojas, vem gente do Brasil inteiro, expectativa 150, 180 empresários, donos de supermercado, muito network, os ingressos estão acabando, tem o link do WhatsApp aqui, é só você chamar para adquirir o seu. E nós temos nossa agência de marketing e vendas para você crescer 2026 muito acima da média de mercado, se você aplicar as nossas estratégias como nós executamos em nossos clientes. São várias estratégias, mais de 40 estratégias. E também, lembrando que nós temos nosso grande parceiro de contabilidade, que é a FGF. Se você quer pagar menos imposto de forma legal, tem reforma tributária aí, super indico, fala que viu aqui no meu canal, no canal do Thiago Vieira. Então, produção, coloca na tela a matéria aí, vamos lá. Decreto muda regras do Vale Alimentação e do Vale Refeição. Entenda como ficou. Então, primeiro houve um decreto, certo? Eu fiz um vídeo lá atrás explicando isso. Mudanças que passam a valer nesta terça-feira, dia 10, limitam taxas, aceleram repasses e ampliam o uso dos cartões em diferentes maquininhas, porque tinha também esse lance de tal bandeira só ser aceito em determinada credenciadora. Tá? Vamos lá, coloca aí, produção. Volta aí. Vales refeição vamos ver. Já estariam valendo a partir de hoje algumas das novas regras do governo federal para os vales refeição e vale alimentação. Entre as mudanças previstas, há um limite na taxa cobrada pelas empresas de benefícios dos estabelecimentos que aceitam esse tipo de pagamento. Só que esse novo decreto foi parar na justiça, daí deveriam estar valendo a partir de hoje. 5 empresas, incluindo as gigantes desse segmento, conseguiram liminares contra as novas regras. E o governo agora tenta reverter todas essas decisões contrárias ao decreto. As 5 devem ser, vamos lá, lembre comigo aqui, ó. Sodexo, Alelo, VR, Ticket Alimentação e falta uma aqui que eu não estou lembrando. Ela falou 5. Ticket Alimentação, VR. Falta uma. Esqueci essa uma. Lembrei 4, falta uma aí, que são as 5 que tem o monopólio, certo? Continua aí, produção. Certo. O Léo Arcoverde é que vai destrinchar tudo isso pra gente, Léo. Bom dia. O que for possível, porque como é uma chuva de liminares, é até difícil dizer o que está valendo, em qual estado, em cada cidade. Bom dia, Mônica.
Bom dia, assinante. Mas vamos aqui fazer aqui essa minha primeira participação no Em Ponto de hoje sobre uma coisa muito importante que afeta a vida de milhões mesmo, de brasileiros. Você que tem o ticket de alimentação ou refeição e usa todo dia, tem muito a ver com isso, a questão das taxas que são cobradas pelos estabelecimentos. O que é que aconteceu agora? A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou em campo para tentar derrubar essas liminares todas no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, já que o decreto vai entrar em vigor, só que antes disso já tinham liminares de grandes empresas, principalmente as gigantes, que são 4. É um setor relativamente concentrado. Tem muitas empresas, mas 4 delas muito maiores que as demais e consegue também, claro, esse poder conseguiram barrar que as regras entrassem em vigor. A gente preparou aqui um amplo material que a nossa editora Andressa Motter preparou. A gente ouviu várias pessoas desses setores. Vamos começar pela regra. Vou te entregar o que a primeira regra já está valendo para todo mundo. Olha isso aqui, ó. Teto de 3,6% na taxa cobrada dos estabelecimentos. Antes, ou seja, hoje, é sem limite. Só antes de ir para a próxima tela, Mônica, só abrir para a gente conversar, você olha aqui, é uma taxa de 3,6%, é até generosa se compararmos, generosa para a empresa de maquininha, as chamadas, não de maquininha, de ticket, as chamadas tiqueteiras. Sabe por quê? Em média, estabelecimento, se ele vai ali credenciado com cartão de crédito, por exemplo, é 2,34, 2,35. É isso aí mesmo. Aqui está 3,6 de teto para conseguir, de teto, porque velho. Tem hoje empresa de ticket que cobra 9%. Teve que pôr teto porque havia abuso, né? Exatamente. Até um porque roubo. tem muita loja que você roubo. vai passar lá o ticket e não passa por quê? O próprio comerciante ele é muito aberto a dizer, olha, é muito alta a taxa, não vou colocar não. Então, o que mais tem no decreto de regras que a ideia do governo é o quê? Aumentar a concorrência, que uma maquininha aceite tudo, olha. Interoperabilidade. Esse palavrão aqui quer dizer o quê? Qualquer maquininha pode aceitar qualquer um, vale alimentação ou vale refeição. Antes, apenas maquininhas específicas. E nesse mercado assinante tem muito contrato de exclusividade. Então, uma empresa, ali num arranjo com o comércio, só aceita o meu. Então, às vezes há exclusividade e às vezes taxas muito altas. Claro que essas empresas defendem o seu ponto de vista, vamos trazer já a opinião de várias delas. Além disso, outra regra que tem em relação, 15 dias para repassar os valores aos estabelecimentos, também o decreto prevê isso. Até agora está como? De 30 dias, às vezes é 2 meses depois, o que também faz com que os estabelecimentos não queiram aderir. E mercados, Pausa aí, a gente falou muito quando teve... Esse aqui é um cúmulo, porque o que acontecia? A empresa, né, as empresas que dão esse benefício ao trabalhador, vamos supor, as indústrias que pagam, né, os VR, os VA da vida, elas pagam com muita antecedência para as empresas tiqueteiras. Então, chega lá, tem a data do mês lá, sei lá, todo dia 10, vamos supor a Ford. A Ford vai lá, paga para todos os seus colaboradores, sei lá, 2 milhões em ticket da Sodexo. Pagou, dia 10. Então, isso aí já está na conta da Sodexo e está no cartãozinho dos colaboradores. Tá lá, entra para o saldo dos colaboradores. Então, sei lá, colaborador fulano de tal, recebeu lá R$600. E aí, quando esse colaborador usa esse cartão no comércio, eles só queriam pagar o comércio 30 dias, 60 dias. Cara, eles já estavam impostos desse dinheiro. Por que eu só vou pagar? Por quê? Porque eles investiram esse dinheiro em aplicações financeiras para ganhar com esse dinheiro em caixa e ferrava com o comerciante repassando para depois de 30 dias, sendo que esse dinheiro já estava em caixa. Cara, é um abuso do caramba mesmo. Só vem a nós e que foda-se o comerciante. É isso, em outras palavras. E ainda cobrando uma taxa de 8%, 9%. Entendeu? E sem contar que eles cobram uma pá de penduricalho lá, nada a ver que se você não tomar cuidado, anuidade. Cara, é um roubo. Enfim, é um roubo. Continue, produção. Mudança de IOF, a questão daquele dinheiro que é passado no cartão e eles recebem, os comércios, né? Então, isso aqui também é um problema para quem adere e, na verdade, para quem não quer aderir. Tem mais telas aqui para entregar a regra, que é muita coisa, assinante. Grandes empresas e benefícios, migração do arranjo fechado, que é o que tem, para o arranjo aberto, que eu expliquei
Qual a ideia do governo? Aumenta a concorrência, diminui a taxa, facilita para o lojista poder aderir a isso. A gente está falando do programa de alimentação do trabalhador, só para a gente concluir aqui os telões, ó, é algo que existe desde 1976. Claro que não era em 76, com os cartõezinhos que a gente usa hoje, se você é trabalhador e tem esse tipo de coisa. Mas olha, a gente recebia um monte de papelzinho, era o papelzinho, valezinho, outro valezinho, outro exatamente. valezinho. Isso não era aqui, o sistema de cartão. Isso aqui mas funcionava, funcionava bem. E não tinha tanto problema de abuso aí na taxa, né? Isso é naquele programa amplo de auxílio ao trabalhador, que entra o Vale dos Transportes também de papel, que tinha, hoje é cartão. Mas olha quem que está nessa jogada aqui, ó. 21 milhões de brasileiros, trabalhadores, têm acesso a isso. da população. 327.700 empregadores, 800 mil estabelecimentos. Afeta gente para chuchu, muita gente. E a ideia do decreto é muito positiva, segundo especialistas, mas tem isso, né, Mônica? Afeta a vida e a operação de muitas empresas, muitas delas muito grandes, que querem defender a regra do jeito que está hoje. E, de certa forma, não só pelo impacto na inflação, mas acontece também uma espécie de desigualdade, né? Porque o estabelecimento está vendendo alimentos por um preço, para ele, mais baixo, já que ele tem que pagar, sei lá, 8%, 9% de tarifa. E o outro que não tem o vale está pagando esse mesmo preço. Então, dentro do próprio estabelecimento, é como se ele trabalhasse com dois preços, né? Sim. É uma etiqueta só. Mas alguns estão pagando menos pelo produto e quem está levando uma fatia importante é o operador do vale. E o outro está pagando o preço cheio, aquele que não tem vale nenhum. 22 milhões de trabalhadores é um número grande, mas não tão grande, diante dos mais 100 milhões da força de trabalho no Brasil. Empregado, né? Sem dúvida. Agora eu falei que o material era amplo, agora você vai ver, assinante, várias das opiniões de quem está lidando diretamente com essa questão, uma reportagem que a gente preparou junto com a nossa colega Andressa Mota. Vamos acompanhar. Principais empresas operam no arranjo fechado. Elas controlam todo o processo, desde o contrato com os empregadores até a liquidação da operação nos supermercados e restaurantes. O presidente da ABBT, associação que reúne 21 empresas de benefícios, incluindo as 4 gigantes do segmento, defende a modernização do PAT, mas avalia que a mudança ameaça a essência do programa e fragiliza o controle sobre os benefícios. O arranjo aberto, ele pode incentivar ou facilitar o uso devido dos vales, né? Justamente desviando a maior missão dessa política, que é a alimentação saudável e nutritiva do trabalhador. Haverá a fragilização do processo de credenciamento dos estabelecimentos comerciais. Quem fará o credenciamento, as chamadas maquininhas, os adquirentes, eles trabalham para as administradoras de cartões de crédito e credenciam qualquer estabelecimento comercial, independentemente de vender alimentação ou não. O movimento era aguardado pela Associação das Empresas que entraram no mercado nos últimos anos e já operam no arranjo aberto. Porque é uma mudança que ela só traz benefício para o colaborador. Ela traz ferramentas que visam reduzir taxa de administração que é cobrada hoje do estabelecimento comercial, que no final repassa no preço do produto e o trabalhador paga a conta. Ela possibilita a ampliação de concorrência e ela devolve também o poder de escolha a quem sempre deveria ter esse poder de escolha, que são os trabalhadores. Assim como tem um trilho para o crédito, um trilho para o débito, vai ter um trilho específico para as transações de voucher, que vão permitir tanto aos estabelecimentos comerciais quanto ao consumidor e todos os participantes da indústria uma maior transparência, uma maior exatidão dos dados e garantir o cumprimento de todas as regras do PAT, ou seja, que os cartões, que os benefícios serão utilizados exclusivamente nos estabelecimentos apropriados, cadastrados. No setor de restaurantes, há divisão de opiniões em relação às novas regras. Claro que todo mundo quer taxas menores, os restaurantes também querem, prazo menor para receber, e nós queremos. Mas nós queremos isso numa dinâmica de mercado, sem tabelamento de preço e de maneira que não haja litígio. Havia uma enorme chance de todos esses regramentos irem parar na justiça. E essa insegurança é o pior dos momentos que a gente possa viver. Vai custar menor para o trabalhador e para o empregador, e, obviamente, lá na ponta, no preço final ao consumidor, ele vai estar menor.
Para os restaurantes, abre a possibilidade de você ter mais estabelecimentos que aceitem esse meio de pagamento. É um meio de pagamento que tem um custo muito alto, chegando a taxas proibitivas, e que muitos estabelecimentos acabam não utilizando o meio de pagamento. O setor de supermercados é favorável ao decreto. É um decreto muito positivo, que trará um benefício muito claro, tanto para a sociedade brasileira, para o trabalhador, como para o comércio em geral que vende alimentos. O consumidor vai chegar nos estabelecimentos e vai esquecer aquela pergunta que ele sempre faz. Aceita esse vale alimentação? Porque todas as maquininhas passarão a aceitar esse vale alimentação, esse vale refeição. A medida também proíbe práticas consideradas abusivas, como benefícios indiretos e descontos. O funcionamento do sistema de pagamento será regulamentado por um comitê gestor interministerial do PAT, formado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Fazenda. Bom, Léo, eu acho que dá para concluir que quem realmente tem uma posição mais forte, contrária ao decreto, são os operadores, né? E as grandes, cartão. Principalmente. Essas liminares que ele obtiveram e que vão adiar a entrada em vigor aí do teto da taxa dessas empresas, foram obtidas com qual argumento, afinal? O que a Justiça... Boa pergunta. O que a Justiça acolheu? Principalmente o argumento de que o governo, por ser um decreto, se excedeu no seu poder de regulamentar essa atividade. Foi levado esse argumento, sempre quando esse argumento é levado na Justiça, é óbvio, Mônica, que vem toda a questão ali da Constituição da livre iniciativa e não tem intervenção econômica, além do que se já tem hoje em determinado mercado, como é o caso do VA e do VR, do Vale Alimentação e do Vale Refeição, e na primeira instância esse argumento foi acolhido nesse trabalho, nessa estratégia jurídica dos gigantes de conseguir impedir que o decreto entre em vigor. Mas é um pouco duvidoso, né? Porque chama Programa de Alimentação do Trabalhador. Portanto, é uma política pública. Certamente tem benefícios fiscais que ajudam ali tanto as empresas que aderem ao programa quanto as que operam para o programa. Então, se está dentro de um programa federal, ele também tem a possibilidade de fazer o decreto quando há abusos, né? Ou um mercado com 4 grandes operadores apenas, num país desse tamanho, uma clientela de 22 milhões de pessoas, de usuários, né, de 22 milhões de pessoas, fariam o que elas bem entendessem. Quer dizer, cobram quanto quiser. Hoje é 9, amanhã é 10, depois é 12, é 15, depende do desejo de lucratividade. Me parece que não é difícil o governo conseguir suspender essas liminares no argumento de que é um programa federal. Isso. É um programa federal, portanto, com a possibilidade do governo regular, não? Exatamente. Vamos ver que pode ser um argumento forte do governo, sendo política pública que você falou, Mônica, sempre numa ideia também de inclusão, né? São esses 22 milhões, Sim. Então, quebrar uma ideia de reserva de mercado e conseguir trazer mais trabalhadores e, principalmente, estabelecimentos também. Não que eles sejam mais importantes que os trabalhadores. Há uma queixa grande, a gente mostrou em algumas opiniões, de estabelecimentos que querem aderir, mas não vão aderir com 9% de taxa. Então, você vê que é uma economia enorme, né, que se movimenta, né? De prestação de serviços e de venda nos mercados. Obrigada, Léo. Aí o que acontece é o seguinte. Na verdade, tem 2 caminhos. Eu sou um cara totalmente contra o Estado intervir no livre comércio. Eu sou totalmente contra. Para mim, o Estado, quanto menor for, melhor é. Aqui, você tem 2 caminhos. O Estado fez o que fez porque é um programa que o próprio Estado criou lá atrás. Só que entrou 4 grandes empresas, combinaram entre si a taxa lá no teto e fuderam todo mundo. Ou o Estado quebra via decreto de lei, como eles fizeram, ou tem que facilitar a entrada de novos players cobrando taxa mais barata, que aí é o livre comércio. Foi o que aconteceu lá atrás. Quem lembra lá atrás? Lá atrás, a Cielo, no início, era a única operadora. E a Cielo fazia a mesma coisa, enfiava a faca, taxa de 4,5%, 5%. Isso acabou quando entrou toda a galera. Entrou Rede, Stone, GetNet, PagSeguro, um monte. O que aconteceu? A Cielo foi obrigado a baixar as taxas.
Então, o que tem que fazer agora? Ou é decreto de lei igual fez goela abaixo, ou, cara, por que só tem 4 players grandes operando? Cara, e dá espaço para entrar outras grandes empresas cobrando uma taxa de 3%. É abrir espaço para livre concorrência. Por que essas 4 estão dominando aí? Por que virou um monopólio? E aí você quebra isso sem decreto de lei. O que tem que se perguntar é por que só essas 4 conseguiram manter essa hegemonia durante anos e as outras menores não crescer e não haver estímulo comercial de concorrência. Foi o que aconteceu com as outras bandeiras, né? Com as que eu falei, nas credenciadoras de cartões de crédito e débito. Então é ver decreto de lei ou é o governo fortalecer a entrada de novos players, cobrando taxa mais barata, e aí já poderia não ter decreto nenhum. Já essas empresas iriam perder mercado, porque as indústrias iam repassar para esses players que têm uma taxa menor todo esse negócio. É a livre concorrência, entendeu? Então tem 2 caminhos de quebrar. Mas eu não acredito que, pelo que deu a entender no vídeo, não houve definição. Então, pelo jeito, ainda não está acontecendo. Por quê? Por causa das ações das liminares da justiça das grandes players. O que vai aguardar agora? A AGU entrou com ação e derrubar na justiça essas liminares para passar a valer isso. Essas empresas não vão aguentar por muito tempo. Não vão aguentar segurar com essas liminares. Essas liminares, para mim, vai cair e em breve as empresas terão que se adequar. E eu vi uma matéria dizendo que, eu esqueci quais dessas empresas são, não sei se é a VA, a Ticket. Cara, o Brasil é onde dá mais lucro. É onde dá mais lucro, velho. Não. A vida do brasileiro não é fácil. O Brasil é o país de mais de 50 países que dá mais lucro. Esse lance de ticket. É pagar alguém para cuidar do pedágio. Olha só, essas empresas pagam para nós pagamos o colaborador gasta com vocês, comércio. Para isso eu cobro 9%. Cara, que idiotice. Que idiotice. Né? Então, não sei nem por que isso aí existiu todo esse tempo. Não sei nem por que isso aí existiu. Então, vamos aguardar para que a AGU derrube essas liminar e passe a valer isso daí. Mas, cara, nem quando o PT faz algo que preste dá certo no final. Tem que ter burocracia. Tem que ter burocracia. Quando o PT vai fazer algo bom nesses anos todos, tem que ter uma burocracia para não acontecer a coisa, sabe? Se tem algo nos últimos anos que eu vi que eu falei, foi bom, cara, foi isso. Que eu bati palma. Foi finalmente. Finalmente. Mas não, aí tem que travar, velho. Tem que travar na burocracia lixo desse país. Aí vai lá o judiciário e dá pró-empresa, pró-as 4 empresas. Cara, você tem 22 milhões de trabalhadores, 800 mil estabelecimentos comerciais e 4 grandes empresas. Não. Juízes. Não. Vou dar causa ganha para essas 4 empresas aqui. Quando é que é para estar do lado do empresário de verdade? Não tá. Agora, nessa cagada aí, eu fico indignado. Espero que tenham gostado desse vídeo. É nóis. Até segunda-feira.